E aí, aqui é o Node, imagine só. Nos Estados Unidos, um novo tipo de infecção se espalhou pelo país, transformando a população em um exército de zumbis. Diante da crescente ameaça dos mortos-vivos, o presidente iniciou um processo de isolamento, cercando várias cidades com muralhas. Além disso, foi criado um medicamento chamado Zombrex, que mantém o patógeno inativo dentro do organismo humano. O remédio foi entregue em todo o país, porém o governo tinha outros planos para o Zombrex. Em uma das cidades sob isolamento chamada East Mission, o repórter Chase Carter e sua ajudante Jordan Blair investigaram a origem da infecção. Eles descobriram que o exército e o governo americano estavam por trás do surto zumbi na cidade. O objetivo era não só entregar os Zombrex, mas usar isso como desculpa para implantar chips de rastreamento em todos os infectados. No meio desse caos, Chase conseguiu escapar da cidade e Jordan registrou na câmera todas as provas do envolvimento do exército, liderado pelo General Lyons. Porém, durante a sua fuga, ela foi capturada por agentes do governo e seu paradeiro segue um mistério. 2 anos depois do surto, East Mission se tornou uma cidade fantasma, com os militares usando o local como base para os seus planos secretos. Nesse meio tempo, Chase retorna à cidade e segue um comboio militar até o estacionamento de um prédio. Ele conseguiu entrar com a ajuda de sua namorada e hacker Sandra, da colega jornalista Jill e de Zane, o informante que mostrou a localização da base secreta. O plano de Chase é invadir o prédio e descobrir os planos do exército, mas Zane se recusa a entrar e exige sua parte do dinheiro. O repórter entrega o pagamento, uma pistola para ele se defender e então entra escondido no prédio, levando junto a sua câmera. Lá dentro, Chase vê o General Lyons conversando com o chefe do crime, conhecido como Skinner, sobre um projeto chamado Afterlife. Porém, a conversa é interrompida quando os homens de Skinner encontram Zane e o levam até seu chefe. Chase observa e transmite tudo em sua câmera para Sandra, porém não pode fazer nada para ajudá-lo. Por fim, Skinner elimina Zane com sua faca e um dos seus capangas vê Chase os observando e aciona o alarme. O repórter foge até um depósito, onde encontra vários zumbis embalados em sacos plásticos. Um deles consegue se soltar e ataca Chase, mas ele o derruba no chão e destrói a sua cabeça com a cadeira. Em seguida, Chase consegue encontrar uma saída e foge até o beco, com os militares e os capangas de Skinner indo atrás dele. O repórter consegue despistá-los, porém outro zumbi aparece diante dele, e Chase é forçado a se defender, golpeando a criatura com um cano de ferro. O zumbi ainda resiste e o pressiona contra a parede, mas Chase o empurra até uma barra de ferro afiada e o golpeia na cabeça, o eliminando de vez. Depois disso, o repórter segue até a rua e encontra Sandra, que fica feliz ao ver que ele está bem, mas logo dá um tapa no demente por ter se arriscado desse jeito. Ainda assim, eles conseguiram registrar toda a conversa em vídeo e partem para mostrar tudo ao editor do jornal. Para decepção de todos, o editor proíbe que os vídeos sejam divulgados, pois a gravação não é suficiente para incriminar o exército, e toda a equipe do jornal se tornará um alvo do governo. O repórter se enfurece com isso, pois arriscou sua vida para nada, e sua parceira Jordan continua desaparecida. Além disso, seu relacionamento com Sandra não está indo bem, pois ela percebe que o namorado está obcecado com essa investigação, colocando sua vida em risco a todo momento. Vendo a situação do seu colega, Jill chama Chase para ir até um bar e tenta relaxar um pouco. Ao longo da noite, o repórter vai ao banheiro e encontra um sujeito chamado George Hancock. Ele diz ser um executivo da empresa Fenotrans, a criadora do Zombrex, e que tem informações secretas sobre o projeto Afterlife. No entanto, ele avisa que os dois precisam fugir dali, pois os militares já sabem do envolvimento de Chase e estão atrás dele. Segundos depois, os militares aparecem no bar, mas George conhece uma saída pelo topo do prédio e os dois fogem em seu carro. No caminho, George explica que o projeto Afterlife é um plano de contenção para eliminar todos os infectados que possuem o chip de rastreamento. Quando o projeto for ativado, o chip vai liberar altas doses do Zombrex, fazendo com que as vítimas sejam eliminadas. Sob o comando do General Lyons, o projeto será realizado em 24 horas e, se não o impedirem, mais de 1 milhão de pessoas que possuem o chip irão perder a vida. Ao saber toda a verdade, Chase promete evitar que o projeto Afterlife seja executado, pois Sandra é uma das vítimas que possuem o chip. Ele então pede para o seu grupo o encontrar na casa de Garth, um velho amigo
e fornecedor de diversos armamentos. Chegando lá, Chase explica toda a situação e Garf prontamente aceita ajudar, pois tem uma dívida a pagar com seu amigo. Com esse reforço, George passa as coordenadas, revelando que há uma base secreta em East Mission com um servidor que ativa o projeto Afterlife. O grupo precisa invadir o prédio, conectar um pendrive com um programa de acesso que ele criou e, por fim, impedir que o projeto seja executado. Se tudo der certo, eles serão resgatados por um amigo de Chase chamado Chuck. Com tudo pronto, o grupo se prepara para ir até East Mission, mas Chase pede que Jill fique, pois precisa de alguém que transmita a história ao público, caso as coisas não acabem bem. Horas depois, o grupo chega em uma antiga fábrica que possui um túnel secreto até a cidade. Nesse meio tempo, o General Lyons descobre que George Hancock é o informante de Chase e vai confrontar a dona da Fenotrans, Susan Ingot. Ao encontrar o general, ela diz que também descobriu sobre os planos dele de acionar o projeto Afterlife e é contra a ideia. No entanto, Lyons não pretende arriscar outro surto zumbi e, além de autorizar o projeto, ele manda o seu subordinado, Capitão Smith, para ir atrás de Chase e George. O capitão obedece a ordem e suas investigações o levam até a casa de Garf, onde Jill aguarda por informações de Chase. Ao ouvir o som dos agentes chegando, ela se esconde na varanda do prédio, mas acaba deixando seu laptop na mesa. Ao invadir o apartamento, o Capitão Smith encontra o laptop e descobre os planos de Chase para impedir o Afterlife. Ele então repassa todas as informações à base militar e autoriza o uso de armas contra o repórter e toda a sua equipe. De volta ao túnel, Chase encontra corpos espalhados no chão, indicando que houve um confronto recente. O grupo acha melhor seguir por outro caminho, mas ao entrar em uma sala, Garf é capturado por uma armadilha e logo em seguida Skinner e seus homens aparecem e rendem o resto do grupo. O chefe do crime ordena que Chase e os outros sejam levados até outra sala, deixando Garf pendurado na armadilha para ser interrogado. Chegando lá, eles encontram uma sala cheia de produtos químicos e Chase tenta se passar por um agente de Lyons, que foi enviado para lhe entregar uma mensagem. Skinner, no entanto, não acredita nisso e ameaça levar Sandra a outro lugar para que possa interrogá-la. Isso provoca a fúria de Chase, que empurra a mesa na direção dos capangas, com George atingindo um frasco de vidro em um deles. Um confronto se inicia e Chase junto com Sandra partem para enfrentar Skinner. Ao mesmo tempo, Garf é atacado com um taco de beisebol por uma das capangas, mas ele consegue desarmá-la e usa o taco para finalizá-la. Após isso, Garf puxa uma faca do bolso e se solta da corda, partindo até a sala para ajudar o resto do grupo. Ao chegar lá, ele encontra Chase derrubando Skinner no chão, seguido de Sandra, que atinge uma faca na perna do demente. Por fim, Garf atira no resto dos capangas, porém os produtos químicos caem no chão e a sala começa a se incendiar. Todos se apressam para fugir dali e por muito pouco conseguem escapar da explosão. Infelizmente, todo o seu equipamento e armas, com exceção do pendrive de George, foram destruídos. Para piorar, a explosão começa a atrair vários zumbis até os túneis e Chase percebe que um deles tem uma aparência diferente dos outros. Esse zumbi corre em alta velocidade na direção do grupo e consegue agarrar Garf o mordendo no pescoço. Chase vai ajudar o seu amigo e pisoteia a cabeça do morto-vivo, até que encontra um estranho código tatuado no pescoço dele. Após isso, o grupo continua sua fuga em direção ao fim do túnel, apenas para encontrar a saída trancada. Sem suas armas, eles pegam as ferramentas que encontram para golpear os zumbis, até que Garf consegue destruir a maçaneta da porta e eles conseguem sair do túnel. O grupo chega até uma oficina e Garf fica gravemente ferido por causa da mordida. Sandra se apressa em usar uma dose de Zombrex para evitar a sua transformação em zumbi, mas eles ainda estão sem armas ou equipamentos para continuarem a missão. Felizmente, Chase encontra vários itens na oficina e juntos todos começam a montar armas improvisadas para enfrentar os zumbis. Minutos depois, o grupo segue até a cidade, agora armados com bastões equipados com serras, navalhas e até uma parafusadeira. Eles precisam se apressar, pois faltam menos de 6 horas até que o projeto Afterlife seja executado. Os 4 então pegam um atalho através do hospital, mas logo em seguida, um comboio militar aparece no local e 2 agentes saem para investigar. Chase e os outros se escondem no estacionamento do hospital, e assim que os agentes vão embora, eles ativam uma lanterna para enxergar
andar no escuro. No mesmo instante, mais zumbis aparecem e começam a cercar o lugar, incluindo as versões evoluídas que encontraram nos túneis. Um deles salta em cima de Chase, mas Garf o salva usando o seu mangual improvisado. O grupo continua a enfrentar os mortos-vivos, porém seus adversários estão em maior número e eles precisam abrir caminho até a entrada do hospital. A situação fica cada vez mais crítica e outros zumbis da nova espécie saltam em cima de Garf e estão prestes a mordê-lo. No entanto, eles sentem um cheiro diferente e desistem de atacar, indicando que Garf ainda está infectado. O confronto segue e George e Sandra continuam a lutar contra os zumbis, mas um deles derruba a jovem no chão e tenta mordê-la. Ela se defende ativando o sinalizador e acertando na boca do infectado que tem sua garganta queimada. Perto dali, Chase pega um dos carros e dá a partida para atropelar os zumbis, mas eles saltam em cima do veículo e tentam quebrar o para-brisa. Dentre eles aparece Garf, agora como um zumbi infectado pelo novo patógeno, e nem mesmo o Zombrex foi capaz de deter a sua transformação. Chase lamenta o destino do amigo, mas ele se apressa em encontrar George e Sandra, que conseguiram chegar até a entrada do hospital. O repórter tenta segui-los, mas um dos zumbis consegue atravessar o para-brisa e tenta mordê-lo. Chase o golpeia com uma lanterna e consegue fugir do carro pela janela traseira, onde se depara mais uma vez com Garf. O zumbi avança em sua direção e, sem outra escolha, o repórter usa o seu bastão e golpeia a cabeça dele com a serra, o eliminando de vez. Após isso, Chase corre até as escadas e, depois de trancar a porta, ele tenta falar com Sandra pelo comunicador, mas ninguém responde. Ele então segue pelas escadas e encontra o corredor de quartos do hospital, onde se depara com mais um zumbi. Em movimento rápido, Chase desliza no chão e dá um golpe na perna do morto-vivo, seguido de vários golpes em sua cabeça. Chase acredita estar fora de perigo, mas assim que atravessa o corredor, outro zumbi o ataca de surpresa e o rende no chão. O repórter quase é mordido, mas ele desvia do ataque e usa o seu bastão para acertar a cabeça do morto-vivo. A situação vai de mal a pior quando mais monstros começam a aparecer, e então Chase foge em direção à escada rolante do hospital. Ele desce pelo corrimão e com sua arma ele começa a serrar as cabeças dos zumbis, um após o outro. Ao final do corrimão, ele salta para outra escada rolante, mas dessa vez os zumbis conseguem puxá-lo pela cabeça com a serra e se preparam para devorá-lo. Quando parecia ser tarde demais, uma jovem misteriosa aparece no local e elimina as criaturas com disparos certeiros. Em seguida, ela pega o extintor de incêndio e destrói o crânio de outro zumbi, revelando ser Jordan, a antiga parceira de Chase. Sem tempo para explicações, ela o manda segui-la, pois eles precisam ir até um lugar seguro. Faltando 4 horas e meia até a ativação do Afterlife, Jill vai se encontrar com o editor do jornal para pedir a sua ajuda. Mesmo sabendo dos riscos, dessa vez ele aceita e traz junto um assistente de Susan, que tem informações importantes sobre o envolvimento da Fenotranse do exército. Ele revela que o cientista da organização chamado Dr. Randy é o responsável pela execução do Afterlife. Em troca dos seus serviços, ele exigiu que o exército lhe fornecesse cobaias para os seus experimentos cruéis, que supostamente visam encontrar uma cura para a infecção zumbi. Desde então, Susan tem financiado sua pesquisa, pois se ele encontrar uma cura, sua empresa será a única a comercializá-la. Por causa disso, a dona da Fenotranse é contra a ideia do Afterlife, pois se os infectados com o chip forem eliminados, o patógeno deixará de existir e sua empresa irá à falência. Vendo as intenções gananciosas de sua chefe, o seu assistente decidiu entregar as evidências para Jill, contidas em um pendrive. Com isso, eles poderão tirá-la do controle da empresa e impedir que outras pessoas sejam vítimas dos seus planos. De volta ao hospital, Chase tenta falar com Jordan e pergunta o que aconteceu com ela durante todo esse tempo. Ele diz que divulgou as gravações dela revelando o envolvimento do exército no surto zumbi. Porém, ninguém acreditou e ainda acabaram com sua reputação como repórter. Por fim, ele pede desculpas a Jordan por tê-la abandonado, mas ela não responde e apenas monta armas para enfrentar os zumbis. Segundos depois, um de seus colegas aparece, trazendo juntos Sandra e George, que conseguiram escapar com vida. Chase fica feliz ao vê-los, mas diz que Garf não teve a mesma sorte, pois ele foi infectado por um novo tipo de patógeno. Ele também apresenta a Sandra sua amiga Jordan, porém ela continua sem responder nada. Eis que seu colega revela o trágico destino de Jordan, que foi usada como cobaia pelo Dr. Randy para testar novas modalidades do patógeno. Por sorte, os dois conseguiram escapar, mas ele foi mordido por um zumbi e logo se tornará mais um morto-vivo. Isso só
deixa Chase ainda mais motivado em seguir com sua missão, mas ele não quer levar Jordan de volta ao lugar onde foi feita de cobaia. Ainda assim, ela concorda em acompanhá-los, pois é a única que sabe como entrar e sair da base secreta. Então, com apenas uma hora restando, o grupo segue até o local, com o colega de Jordan decidindo ficar, pois sabe que logo se tornará um zumbi. Minutos depois, eles encontram a base e acessam o local por um túnel secreto que apenas Jordan conhece. Chegando lá, eles encontram um andar inferior, onde ficam as cobaias do Dr. Randy, que não resistiram aos seus experimentos macabros. Em seguida, Jordan elimina os guardas facilmente com sua lança e leva o grupo até a sala do servidor, onde encontram um soldado chamado Todd. Jordan atrai a atenção dele enquanto Chase, Sandra e George o rendem em um ataque surpresa. Assim que George coloca o drive conectado ao servidor, Sandra inicia o processo para bloquear a execução do projeto Afterlife. Entretanto, ainda faltam 20 minutos até que o procedimento seja concluído e a invasão é detectada por um dos soldados do General Lyons. Ao saber disso, ele tenta impedir o processo, mas sem sucesso, então só resta adiar o upload do arquivo no pendrive pelo tempo necessário. Nesse meio tempo, Jordan lembra de toda a dor que sentiu durante os experimentos e parte sozinha, em busca do Dr. Randy. Sabendo que não pode abandoná-la mais uma vez, Chase corre atrás dela e promete a Sandra que irá voltar para buscá-la. Minutos depois, Jordan encontra o laboratório e vê um médico semelhante ao Dr. Randy operando uma das cobaias. Sem hesitar, ela atinge sua lança no pescoço do médico, apenas para descobrir que aquele não era Randy. Em um ataque surpresa, o verdadeiro cientista aparece por trás dela e ataca com um taser, a deixando inconsciente. De volta à sala do servidor, o upload do arquivo está ainda mais lento e exige que Todd diga como burlar o acesso do general. Inicialmente ele se recusa, porém Sandra diz que o sangue de várias vidas estará em suas mãos se eles não impedirem esse projeto. Em meio a uma crise de consciência, o sujeito lhe passa a senha de acesso para bloquear o acesso de Lyons. Apesar disso, o general descobre que a invasão está ocorrendo na base secreta de East Mission e ordena que um jato seja enviado para destruir o prédio inteiro. Enquanto isso, no laboratório, Chase encontra o cientista que acaba de utilizar uma nova espécie do patógeno em Jordan. O repórter tenta impedi-lo e discretamente ele transmite toda a conversa até Sandra, coletando assim mais evidências na investigação. O cientista revela que tanto o exército quanto a Fenotrans desistiram de buscar uma cura para o vírus zumbi. Ainda assim, ele persistiu em sua pesquisa, usando cobaias saudáveis como Jordan para encontrar não só uma forma de reverter a infecção, mas transformá-la no próximo passo da evolução humana. O doutor acredita que como o patógeno impede que a vítima perca a vida, se ele conseguir recombiná-lo, poderá encontrar o segredo da imortalidade. Porém, ele precisa dar algo ao exército e à Fenotrans para seguir com seus experimentos, e então desenvolveu o projeto Afterlife. No meio do discurso, Jordan começa a ter uma estranha reação, indicando que o patógeno utilizado está se espalhando por seu organismo. O Dr. Randy então dá uma escolha a Chase de usar o antídoto e acabar com a chance de criar uma cura, ou deixá-la ser infectada e seguir com sua pesquisa. Antes que Chase possa decidir, George aparece no laboratório e descarrega sua pistola contra o cientista. Em seguida, ele tira do bolso dele um compartimento contendo as amostras dos antídotos que o Dr. Randy criou. George então revela o seu verdadeiro plano, que era roubar a cura do cientista e assim se tornar o novo dono da Fenotrans. Para não deixar testemunhas, ele atira contra Chase, mas o repórter consegue desviar e George foge do laboratório. Após isso, o repórter tenta ajudar Jordan e pede a Sandra que encontre no sistema qual o número do frasco contendo o antídoto. Com suas habilidades como hacker, ela encontra a informação e Chase vai até o armário pegar a amostra para salvar Jordan. No entanto, a situação está prestes a piorar, pois antes de fugir, George vai até o sistema de controle do prédio e liberta todas as cobaias. Por causa disso, dezenas de zumbis correm por toda a base famintos por carne. Vários deles começam a entrar na sala do servidor e Todd manda Sandra se apressar ou todo o esforço terá sido em vão. Vendo que ainda faltam minutos até o fim do upload, a jovem pega um alicate no armário e retira o chip do seu ombro por garantia, caso ela não consiga desativar o Afterlife a tempo. Ela também pega uma dose do Zombrex em uma caixa de emergência e vê no computador que enfim o programa no pendrive bloqueou o sistema.
Agora todos precisam fugir dali, mas Todd não tem essa chance, pois é derrubado pelos zumbis e devorado vivo. Sandra não pode mais ajudá-lo e foge com os Zombrex até o elevador. Ela aguarda por Chase, que está prestes a usar o medicamento em Jordan, mas em questão de segundos o laboratório é cercado por vários zumbis. Chase usa os recursos que encontra no laboratório para se defender dos mortos-vivos, até que pega de volta o seu bastão com a serra. Em uma sequência de ataques ele vai eliminando todos e consegue usar o remédio em Jordan, que acorda livre do patógeno. Os dois então se apressam para chegar até o telhado, onde encontram Sandra enfrentando os zumbis. Além dela, Chuck aparece com um helicóptero disparando sua arma contra as criaturas e arremessando uma delas contra as hélices do helicóptero. Assim que abrem caminho, todos fogem na nave, segundos antes do jato militar chegar na base e disparar mísseis no prédio inteiro. Graças a Chase, Sandra e Jordan, todas as pessoas com chip implantado foram salvas. Horas depois, George também fugiu da cidade, leva todos em segurança para fora que seu plano deu certo. Para o azar dele, o caminho é bloqueado pelo Capitão Smith, que o elimina com um disparo. O capitão segue investigando o túnel e deixa o corpo da vítima para ser devorado pelos zumbis. Porém, ele não percebe quando a mão de George faz um movimento brusco, indicando que ele usou em si mesmo o antídoto do Dr. Randy e pode ter conseguido a imortalidade que o cientista tanto desejava. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!